então, para perguntar sobre controle social e participação popular, vamos chamar a Cáritas Maranhão, né, na pessoa do senhor Ricardo Almeida Santos. Boa tarde a todos e a todas. São Luís já teve experiência de orçamento participativo que no seu início trouxe até bons resultados, fortalecendo durante algum tempo na capital a cultura participativa. Chegamos a realizar aqui, promovido pela RIP, Rede de Intervenção em Políticas Públicas, a CARES, a Sociedade e outras entidades estaduais e nacionais, né, o Seminário Nacional de Orçamento Participativo. Né? No entanto, a experiência de orçamento participativo na capital foi gradativamente sendo desfigurada e distorcida, tendo apenas uma estrutura a mais, cabide de emprego, absolutamente sem sentido republicano. Pergunta ao candidato: o orçamento participativo ainda é uma estratégia válida em vista de garantir a participação popular na gestão pública? Ou como se dará nas administrações dos senhores ou da senhora a participação do povo na elaboração das peças orçamentárias, do PPA, a LDO, a LOA e na definição de políticas públicas para os municípios? Muito obrigado. Para responder a pergunta feita pela Cáritas, certo, vamos chamar o senhor Haroldo Saboia. 2 minutos, Haroldo. Apesar da sua... Essa é uma questão central na questão da democracia e da participação popular na administração. As experiências dos conselhos e dos orçamentos participativos, elas foram esvaziadas nos últimos anos. Os conselhos, muitos deles, foram aparelhados pelo poder público. Nós temos que recriar, revitalizar, reinventar a participação popular e o controle social. E temos instrumentos para isso. Um deles é a criação de conselho de transparência pública e controle social em âmbito municipal. Nós temos que estimular os conselhos de controle de transparência pública. E temos hoje a lei de acesso à informação, que tem que ser aplicada e exigida, porque existe a lei, mas ela não é, a sua aplicação é dificultada em todas as esferas do poder, seja municipal, seja estadual, seja federal. Garantir o acesso à informação, a transparência na aplicação dos recursos públicos é o primeiro passo para garantir uma participação. Em seguida, nós temos a proposta de criar as administrações regionais e levar para as administrações regionais mais próximas do bairro, mais próximas do cidadão, mais próximo da casa de cada um. Aí sim, a participação na definição das políticas públicas para cada região administrativa da cidade. E a nossa proposta é criar 7 regiões administrativas, e em todas elas nós vamos recriar, reinventar o orçamento participativo, que foi esvaziado pelo desvio e, sobretudo, pela aliança espúria do PMDB com o PT, que fez esvaziar e jogar pelo ralo todas as conquistas, muitas das conquistas do movimento popular no Brasil inteiro. E vamos recriar isso com controle social, com acesso à informação e com a participação do povo na administração. Muito obrigado. Obrigada. Excelente exercício, deputado. E para comentar a pergunta, né, vamos chamar nós vamos chamar o candidato Tadeu Palácio. Minuto. Eu acho que a sua colocação do Haroldo foi extremamente objetiva. Quero parabenizá-lo, porque a sua colocação dele realmente não é se confundem, mas se alinham com o mesmo meu pensamento. De forma sábia, Haroldo fez uma análise extremamente criteriosa a respeito do assunto, e no meu entendimento, não pode ter nenhuma administração democrática se não tiver participação popular. Enquanto prefeitos, o orçamento participativo nosso deixou de ser, diferentemente de quando eu cheguei, uma tribuna para a reivindicação de obras e mais um ambiente para que, de forma conjunta, delegados e conselheiros pudessem participar do escritório próprio acoplado à prefeitura dos nossos planejamentos para o desenvolvimento daquilo que precisava ser feito da nossa cidade.
não tem nenhuma gestão milagrosa, mas tem que ser democrática. E a nossa gestão foi democrática no momento que nós entendemos da necessidade da participação popular, do encaminhamento das ações a serem tomadas. Obrigada. Replica, além das questões que eu já falei, nós temos que, para garantir a participação popular, o controle social, e reduzir drasticamente os cargos comissionados. A administração tem que ser ocupada por cargos concursados. E temos também que garantir obrigatoriamente, por lei, em todos os organismos da administração municipal, o cargo de ouvidor, com a participação da população e de toda a administração. E também temos que incentivar a criação dos observatórios de controle social, para, junto com a lei de acesso à informação, junto com os mecanismos de participação popular e junto com as administrações regionais, nós temos sim uma administração transparente, com a participação do povo e com o controle social dos recursos dos gastos da administração. Muito obrigado. Então, viu como é importante o exercício, né, da síntese, da sistematização, do pensamento, isso tudo é exercício, gente. Então, é para pensar. É grande. E para a gente discutir sobre uma questão muito importante, né, que hoje é debate em todos os grupos, por todos os grupos de trabalho, todas as centrais por aí, nós vamos chamar da sociedade, representando a sociedade de direitos humanos, para debater, né, provocar o debate sobre o meio ambiente, o Zema Ribeiro. José Maria Ribeiro, 2 minutos, certo? 1 minuto, por favor. Boa tarde a todos e a todas. O direito ao desenvolvimento é um direito humano fundamental, reconhecido em nossa Constituição Federal e nos diversos tratados internacionais de que o Brasil é signatário. O que os candidatos pretendem fazer para tentar garantir o direito humano ao desenvolvimento, democratizando decisões relativas a esse tema e aliando-o com a realização dos demais direitos humanos? E, considerando as especificidades da Ilha de São Luís, o que pretendem os candidatos fazer para combinar a realização da preservação dos recursos naturais da ilha com o crescimento urbano? Obrigada, Zema. Para responder a questão da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, nós vamos chamar Elise Zema. 2 minutos que a candidata tem. É um tema, né? Que é o seu... Na verdade, a questão da sustentabilidade, gente, é exatamente fazer o desenvolvimento acontecer, mas priorizando o ser humano, não é? Nós moramos numa ilha cortada por vários rios internos, que todos nós sabemos que estão assoreados, alguns deles aí, inclusive a gente já nem consegue mais ver, bacias que também estão em situações semelhantes, então um problema realmente grave. E no meu entendimento, quando eu falava agora há pouco em relação à questão do plano diretor e da lei de zoneamento, me preocupa muito, porque ele não pode ser estático, ele não pode estar parado no tempo. Esse dinamismo é exatamente para acompanhar o desenvolvimento, mas acompanhar o desenvolvimento olhando para o ser humano. E o princípio exatamente da sustentabilidade é fazer o investimento acontecer, mas fazer com que o resultado desse investimento volte para a própria comunidade. Aí você vê, por exemplo, em São Luís, nós temos várias áreas de preservação que, infelizmente, hoje estão sendo transformadas em espaços de lixos, não é? Lixos a céu aberto. Então, uma política, e quando a gente fala também da questão do saneamento, a gente fala muito só de água e esgotamento sanitário, que na verdade não é só isso, passa também pela coleta do lixo, portanto, a política de resíduos sólidos, que é um debate, inclusive, hoje, muito nacional. Isso nós levaremos de fato em consideração. Nenhum empreendimento terá a licença municipal em nosso governo se esse empreendimento não tiver esse critério fundamental e prioritário realmente para ele ser instalado na cidade de São Luís, não é? A questão do interesse público, claro que é fundamental, claro que é importante, mas não é nessa perspectiva do interesse público que nós vamos simplesmente suplantar as pessoas, nós vamos matar as pessoas, nós vamos excluir, não é? E acabar, às vezes, com a própria história de comunidades de tanto tempo como nós tivemos e estamos acompanhando um debate muito atual, que é ali da comunidade do Pinhais Velho. Então, o nosso governo será um governo que vai priorizar
as pessoas, irá priorizar o ser humano e dará uma atenção muito especial à questão ambiental na cidade de São Luís, inclusive levando esse trabalho para dentro do ambiente escolar. Obrigada. E para comentar, né, a resposta da candidata Elisiane, nós chamamos a própria Elisiane. Então, nós vamos chamar o candidato Marcos Silva. Com relação à pergunta feita pelo companheiro, o Brasil é hoje a 6ª ou 5ª economia do mundo. Mas em matéria de desenvolvimento humano, nós somos o 84º no ranking de 120 países. O Maranhão é a 15ª economia e o 26º do ranking do IDH. A cidade de São Luís, nós temos um grave problema do ponto de vista dos recursos naturais. A Alcoa e a Vale do Rio Doce retira a água do nosso principal lençol freático. E há um processo de salinização desses mananciais de superfície, subterrâneos. A área do Calhau, a maioria dos poços perfurados estão salinizados. A candidata é deputada e preside a Comissão de Meio Ambiente. Eu queria saber se ela já fez algum pronunciamento exigindo que pare, que faça com que a Alcoa e a Vale encerre a retirada de água dos nossos mananciais de superfície, de subterrâneo. Eu não só fiz pronunciamento, mas como eu fiz audiência pública na Assembleia. Fizemos esse debate aprofundado, estou aqui com o meu colega deputado Rubens Pereira Júnior, que também participa conosco ativamente. E essa nossa preocupação, exatamente em relação aos lençóis freáticos, é muito grave, porque além da salinização, nós temos um problema muito sério, que era a poluição. A poluição pelos grandes investimentos que estão instalados aqui, pelos postos de combustíveis, né, que estão sendo, na verdade, contaminados. Então, isso se resolve com um plano muito forte de saneamento da cidade. E esse plano de saneamento passa, naturalmente, pelo quesito fundamental, que é a drenagem. Se não houver um planejamento estratégico para a utilização da água de uma forma ordenada na nossa cidade, nós teremos em muito pouco tempo a falta d'água. E não a falta d'água pelo sistema que nós temos hoje de falência da CAEMA, mas a falta d'água exatamente pela situação dos lençóis freáticos, porque eles estão contaminados e estão realmente salinizados. Essa é uma luta nossa. Eu fiz na Assembleia uma audiência pública e a nossa preocupação em relação à água subterrânea, que não é só da cidade de São Luís, é da ilha de São Luís, é uma preocupação constante, inclusive exigindo, estabelecendo metas e cobrando desses empreendimentos que têm se instalado em São Luís. Obrigada. E então, para seguirmos aqui e discutirmos sobre uma grave questão que afeta todos nós, né, e que constitui realmente um grande problema, nós vamos chamar o Quilombo Urbano, a Luciana Corrêa, do Quilombo Urbano, para discutir sobre a questão da violência e segurança pública. Luciana, meu. Boa tarde a todos e todas. Eu queria começar perguntando se vai se manter a resposta para combater a crime em São Luís do Maranhão foi a militarização da Guarda Municipal. Eu queria saber se vai se manter isso como resposta ou vai ser mudado. Outra coisa, eu queria saber também qual é a proposta real para poder enfrentar a criminalidade em São Luís do Maranhão e principalmente a criminalização dos bairros periféricos. A população está submetida a humilhações policiais, homens e mulheres, não tem distinção de sexo, só tem distinção de uma coisa: se for preto, apanha na cara mesmo, com a garantia de que não vai acontecer nada. Só para concluir uma coisinha que eu queria falar, essa violência hoje, ela não nasceu hoje, ela nasceu, tem raízes mais profundas. E qualquer plano que seja feito tem que ser feito a médio e longo prazo. E não só para manter as pessoas em seus cargos, botando polícia na rua. Esses criminosos hoje foram crianças socialmente abandonadas. E eu moro num bairro de alta violência, com uma desigualdade profunda. Obrigada. Obrigada, Luciana. Para responder a questão do Quilombo
que o Quilombo Urbano não é só do Quilombo Urbano, mas feita por eles, né, nós vamos chamar Marcos Silva. Na verdade, a pergunta foi feita por uma militante do movimento social, da qual tem uma identidade muito forte, combativa de luta. Mas é uma pergunta da organização. O problema da violência não vai se resolver transformando guarda municipal em guarda civil. Não vai se resolver com repressão. A violência na nossa cidade e no nosso estado e no país é produto dessa desigualdade. São Luís nós temos 2,8% da população recebendo acima de 15 salários. A maioria da população vive com menos de 2 salários. Nós temos 224 mil pessoas empregadas formalmente, 113 mil em servidores públicos, nas 3 esferas, 50 mil no comércio, 48 mil na construção civil, e o resto é Bolsa Família, corre no dia a dia atrás de buscar o pão para colocar em casa, na informalidade. Portanto, ou você combate as injustiças, as mazelas do sistema, utilizando parte dos recursos públicos, porque esses recursos públicos, os impostos, eles são produto da economia real. E a economia real é produzida exatamente pela classe trabalhadora. E, lamentavelmente, eles se apropriam de forma privada e os gestores, historicamente, têm se utilizado desses recursos para se beneficiar politicamente ou pessoalmente dos recursos públicos, ao invés de utilizar com políticas sociais que reduzam as injustiças do sistema capitalista. Muito obrigada, e para comentar a resposta do candidato Marcos Silva, nós vamos chamar Elisiane. 1 minuto, candidato. Olha, eu vejo que a Guarda Municipal, quando ela fala da questão da militarização, na verdade, essa é até uma questão nacional. E eu entendo a Guarda Municipal do ponto de vista do atendimento, e ela precisa ser capacitada e treinada para isso, para dar um olhar diferenciado para as pessoas. Eu, inclusive, cheguei a participar de um momento assim, muito crucial que aconteceu ali no terminal da integração do São Cristóvão, onde mulheres foram agredidas exatamente porque a Guarda Municipal não tem recebido um treinamento à altura. E isso nós faremos. Dar um treinamento de fato para que possa, não apenas na perspectiva da defesa do patrimônio, em detrimento disso, deixar de lado o ser humano. O ser humano será prioridade realmente no nosso governo. E o tempo é muito pouco, gente. Mas eu vejo a questão da violência em São Luís que tem se alastrado a cada dia. E São Luís é uma das capitais do Brasil que tem a maior quantidade de violência entre os jovens. É a falta de oportunidade, atividade cultural para a nossa juventude, atividade esportiva para a nossa juventude, fazer valer os centros culturais, não apenas no centro histórico, mas nas mais diferentes regiões da cidade de São Luís. Obrigada. Primeiro, queria ratificar que o combate à violência tem que ser pela raiz e está nas injustiças sociais. Segundo, penso que a candidata, ela para discutir essas questões, em um estado que 920 mil famílias dependem do Bolsa Família e os 42 deputados recebiam exatamente 18 salários por ano, e que foi preciso uma denúncia nacional, da mídia nacional, para eles começarem a se coçar e pensar em diminuir aí para 15, eu penso que a deputada deveria começar fazendo autocrítica por ser deputada e por ter participado dessa situação de injustiça com o povo maranhense, que é manter 18 salários para os deputados que invadiram, inclusive, uma área verde para fazer um prédio maravilhoso para ele, enquanto a maioria do nosso povo vive aí em caserna. Bom, nós vamos chegar ao final dessa primeira rodada, né, desse primeiro momento, com a última pergunta, a 10ª pergunta, e vai estar aqui o Gilberto Alves, representando uma das mais importantes resistências, movimento de resistência atual de São Luís, que é o Comitê de Resistência do Vinhais Velho. Ele vai perguntar sobre planejamento. 1 minuto.
tarde. Meu nome é Gilberto Alves, eu sou morador do Pinhais Velho. Eu sou um dos atingidos pela obra do governo do Estado, a Via Expressa. E quero saber dos candidatos aqui presentes se concordam com a estadualização de uma avenida para suprimir os poderes do município, desrespeitar as comunidades tradicionais da ilha, inclusive com o uso de força policial contra cidadãos que democraticamente e pacificamente buscam de todas as formas protestar e pedir ajuda para reparar tamanhas injustiças praticadas contra nós do Pinhais Velhos. Que alertamos os órgãos responsáveis por essas obras forem iniciadas na base da intimidação dos moradores, sem licenciamento ambiental, sem arqueologia, em terras da União, portanto, buscando desapropriar terrenos que não pertencem ao Estado. Gostaria de saber dos candidatos presentes, caso eleitos, se irão lutar contra a estatualização da avenida e a preservação e a permanência dos moradores do Pinhais Velho. Obrigada, então, sobrou para responder a questão o candidato Edivaldo Holanda. 2 minutos. Gilberto, falar que infelizmente o projeto original da Via Expressa foi totalmente modificado. Conversando com um dos maiores arquitetos e urbanistas aqui dessa cidade, ele explicava que a Via Expressa deveria começar próximo ao Shopping São Luís, ali para aproveitar uma avenida hoje que é ociosa, que é a Ferreira Goulart, e não foi feito. Infelizmente, para valorizar empreendimentos de uma determinada família, aqui a localização da Via Expressa mudou. Infelizmente, isso aconteceu, coisas que só acontecem ainda em São Luís e no Maranhão. Mas quando nós falamos também de planejamento, Gilberto, nós devemos rever o plano diretor. O candidato Tadeu Palácio falou agora há pouco, o plano diretor foi revisado em 2006, na gestão dele. Eu era vereador naquele momento, tive a honra também de participar, um plano diretor que foi amplamente discutido com a sociedade, com os conselhos, e infelizmente a atual administração não tem tirado o plano diretor do papel. Os seus instrumentos não foram ainda regulamentados. E nós pensamos que nós devemos, a partir do ano que vem, rever o plano diretor. A própria candidata Lisane Gama falou agora há pouco sobre a lei de zoneamento. Infelizmente, a lei de zoneamento ela só é modificada de acordo com interesses. Com interesses já do próprio empresariado. O próprio empresariado, não há discussão prévia. A própria lei de zoneamento foi mudada sem atender aos requisitos legais, sem a discussão necessária. Foi mudada recentemente, vocês sabem disso na Câmara Municipal. E não houve a discussão que deveria haver como a própria lei manda. Então nós iremos revisar o plano diretor da nossa cidade a partir do ano que vem e será amplamente discutido assim como manda a lei. Obrigada, candidato. Para comentar a última questão feita pelas organizações sociais, nós vamos chamar o candidato Haroldo Saboia, que vai ter 1 minuto para fazer suas observações. Antes de tudo, a reforma do Estatuto da Cidade, da qual falou o candidato Edivaldo Holanda, ela foi feita em 2005, 75 dias. Foi feita a toque de caixa. Houve audiências públicas, mas apressadamente. Algumas audiências feitas no mesmo horário. Eu estou aqui, vamos com um estudo, o processo de revisão do plano diretor do município de São Luís, o Saulo Carneiro de Oliveira, e que ele faz essa denúncia. E muitas das conquistas já do Estatuto da Cidade, como a criação, que já está prevista no Estatuto da Cidade nacionalmente, não foi implementado em São Luís, não foi incluído no plano diretor de São Luís, qual seja, as zonas especiais de inclusão social. A melhor maneira de se regularizar hoje as moradias de ocupação em São Luís é através desse instituto que está previsto no Estatuto da Cidade, das zonas especiais de inclusão social, e que não está. A questão do Pinhais Velho, que é uma questão séria, tem que dar nome aos bois. A família é a família Sarney. A oligarquia é a oligarquia do Sarney, que tanto tem servido o deputado Edivaldo.
só falar que assim será o nosso governo do diálogo. A partir do ano que vem, iremos dialogar com os movimentos sociais, faremos questão de dialogar com os movimentos sociais, com os sindicatos, e o plano diretor será revisado. E será como a lei manda, conversando, dialogando com os conselhos, dialogando com a sociedade. Muito obrigada, então, candidato. E nós vamos, então, agora, terminada essa primeira rodada, nós vamos passar para o segundo momento, para o segundo bloco de trabalho, que vai ser, conforme a gente já disse no início, mas só para relembrar, nós temos aqui os nomes dos candidatos nos dois depósitos. Eu vou sortear um candidato aqui desse lado, né, para fazer uma pergunta para um candidato deste. Né. O candidato que fizer a pergunta vai ter 1 minuto para organizar, para compor essa pergunta, e quem vai responder terá 2 minutos para a resposta, e 1 minuto para o comentário e 1 minuto para a réplica, certo? Então, como primeiro candidato para fazer a sua pergunta para o outro candidato, certo? Nós vamos chamar, né, a candidata Elisiane Gama. É uma pergunta livre que eu vou chamar agora, escolhido, sorteado para ficar a primeira pergunta. A pergunta vai para o candidato Marcos Silva. Eu queria saber do candidato Marcos Silva qual a política que ele defende referente às mulheres na cidade de São Luís. Primeiramente, eu queria dizer o seguinte: quem daqui dos movimentos sociais participou dessa ampla discussão sobre o plano diretor? Quem aí? Carlito? Muito bem, 4, 5, uma ampla discussão mesmo. Pois bem, do ponto de vista das mulheres, exatamente, por isso foi uma ampla discussão. Uma ampla discussão. Penso que um dos graves problemas que nós temos, o problema da mulher, que pode ser resolvido imediatamente, é o problema das creches. Creches é um direito já assegurado na Constituição e na LDB. Mas, lamentavelmente, nenhum dos governos que já passaram conseguiram avançar na construção de creches. Esse é um dos desafios que nós temos a fazer. E a outra questão fundamental é não confundir as contradições da sociedade que não estão entre homens e mulheres. As contradições da sociedade estão exatamente entre aqueles que trabalham coletivamente e se apropriam privadamente. As contradições estão entre aqueles que enriquecem através dos recursos públicos e aqueles que se empobrecem por falta das políticas públicas, inclusive da participação popular. Porque nesta cidade já milito há mais de 20 anos e, lamentavelmente, essa história de controle social tem servido simplesmente para atrelar algumas pessoas a empregos de forma ilícita. Porque o movimento social realmente combativo não é chamado a fazer discussão, não é aberto, a não ser que seja aliado do partido. Por que o candidato da Roseira não está aqui? Que ele disse que é dos movimentos sociais. Por que ele preferiu fazer um acordo lá na Mirante para tirar o PSTU do debate? Obrigada. A senhora tem 1 minuto para comentar e ele depois tem 1 minuto para... A questão da mulher, gente, a gente tem que ver, e eu concordo, eu acho que existem várias políticas que ela não necessariamente tem que ser em relação à questão de gênero, mas nós, mulheres, precisamos ter um programa diferenciado. E eu, como prefeito de São Luís, vou criar a Secretaria da Mulher. Então, não será uma secretaria extraordinária, será uma secretaria ordinária com recursos para trabalhar ação transversal, ação visando todas as demais secretarias a esse núcleo principal que é a mulher. Preocupação com a saúde da mulher, preocupação com um amplo programa voltado, por exemplo, em relação às maternidades de São Luís, para a redução do óbito fetal na nossa capital, para a redução da mortalidade materna. Defendo também a ampliação, não é nem ampliação, é a criação
porque nós só temos 2 creches municipais aqui em São Luís, para que a mulher possa ir para o mercado de trabalho e possa ter a tranquilidade de deixar o seu filho ou a sua filha em um ambiente seguro. Ao mesmo tempo também, não é? Eu vejo que se você faz todas essas ações de uma forma sincronizada, você valoriza a mulher e você faz com que ela também possa ampliar sua inserção. A gente agradece a senhora valoriza a mulher, mas a gente passa um minuto para a réplica. Eu penso que essas eleições têm sido marcadas por muitas mentiras e falsas promessas. Nós tivemos uma Secretaria da Mulher no governo já, que existia até pessoas ligadas ao movimento social, capacitadas de fazer um trabalho. Mas o que se aconteceu? Não teve sequer um concurso para essa secretaria. Existem secretarias que são criadas simplesmente para sustentar. É tipo aquela secretaria que teve no movimento de combate racial, de igualdade racial, para criar emprego para militantes do movimento. Desses militantes aí que estão agora no movimento negro fazendo campanha para o Washington. Né? Então, o problema é você realmente ter compromisso efetivo, não é falácia. E não dá para me acreditar que uma deputada que aceitou a injustiça de receber 18 supersalários em um estado que tem 920 mil famílias recebendo Bolsa Família, tenha realmente compromisso com as mulheres. Bom, gente, vamos dar seguimento aos trabalhos e nós vamos então chamar o segundo candidato. Companheirada, nós achamos que é super importante as manifestações e tal, mas nós temos que dar garantia para o debate aqui, para a gente poder manter um pouco, né, de tranquilidade com todo mundo, né? E aí nós vamos então chamar o candidato Tadeu Palácio para fazer uma pergunta para a candidata Elisiane Gama. 1 minuto, por favor. Deputada Elisiane, qual seria a sua política para atendimento das questões de resíduos sólidos? 2 minutos para a resposta. Doutor Tadeu, resíduos sólidos, na verdade, muda a vida das pessoas se aproveitado dignamente. E nós vamos aplicar essa política em São Luís. É inaceitável que em São Luís até hoje não tenha, por exemplo, um sistema de coleta seletiva do lixo. A coleta seletiva do lixo é o passo inicial para realmente diminuir, não é, reduzir a quantidade do lixo e, portanto, aí reutilizar e fazer uma terceira etapa, que é a reciclagem do lixo. Nós vamos reciclar o lixo, vamos ter pontos estratégicos ao longo da cidade de São Luís para recebimento desse lixo selecionado, enviando para os galpões e junto com cooperativas sérias e corretas, nós vamos de fato fazer essa seleção para ser encaminhado, portanto, para as recicladoras. Fomentar essa cadeia produtiva no que se refere à questão dessa política será uma das metas do nosso governo. Além disso, fazendo um cumprimento da legislação federal que estabelece que até 2014 não tenhamos mais lixões a céu aberto no Brasil, nós, depois da coleta seletiva em úmidos e secos, nós encaminharemos a parte úmida para a geração de energia elétrica. Nós estamos atrasados, nós estamos muito atrasados do aproveitamento para a mudança da vida das pessoas no que se refere à questão da geração de renda para a cidade de São Luís. Nós temos hoje uma população de quase 400 mil pessoas hoje que vivem através do programa de renda do governo federal, de transferência de renda. E essas pessoas podem muito bem, na verdade, ter uma renda diferenciada dignamente, não é? Levando em consideração realmente todo o princípio dos direitos humanos sendo incluídos nessa cadeia produtiva que terá, eu quero reafirmar isso aqui para vocês com muita convicção, terá um atendimento, mas muito diferenciado do nosso governo como prefeita desta cidade. Bem a tempo. Obrigada, candidata. Esse é um assunto extremamente polêmico, porque esse discurso de coleta seletiva, ela vem se arrastando pelo Brasil há muito tempo. Imagina, eu me lembro que
no apartamento, no prédio que minha mãe mora, se tentou fazer uma coleta seletiva. Tinha um baldinho de cada cor para se coletar os lixos de cada apartamento. E à noite passava o carro coletor e colocava tudo junto no mesmo compactador. Esse é um assunto que precisa ser visto com muita responsabilidade. E assim como nós transformamos a nossa cidade em uma das cidades mais limpas do Brasil, nós temos um plano e um projeto para se criar, através de geração de emprego e renda, através de cooperativa, a coleta seletiva de forma organizada, numa parceria entre o Poder Público, a Prefeitura de São Luís, o Banco do Brasil e o SEBRAE, para que a gente organize as cooperativas para identificar em áreas da cidade, fazer a coleta seletiva e, a partir daí, se ter, né, a geração que pode se ter através dessa coleta seletiva. Então, obrigado. Obrigada, candidato. Eu quero só fazer aqui a nível de esclarecimento. Nós precisamos, na verdade, ter um entendimento em relação a essa política. Eu não estou falando da coleta seletiva feita pelo morador. Estou falando da coleta seletiva feita lá, exatamente nesses núcleos de recebimento. Em casa, nós vamos selecionar o lixo em úmidos e secos, não é? Então, vai papel, plástico, vidro, e aí a parte seca vai direcionada. E todo o sistema de transporte público que nós adotaremos isso de uma forma diferenciada, ele já vai levar para os estabelecimentos específicos. E lá, então, através dessa seleção, nós faremos isso, inclusive, para que as pessoas que estão lá depois da seleção possam ganhar um recurso realmente diferenciado. Se a gente tiver essa compreensão, eu tenho plena convicção que nós realmente faremos isso, que, ou melhor dizendo, que nós teremos um resultado muito importante, não é? E aí vamos, eu não tenho nenhuma dúvida disso, fazer a mudança de verdade que eu prego para essa cidade. Obrigada, candidata. Nós vamos chamar o candidato Marcos Silva para perguntar. Edivaldo Holanda. Dois minutos. Desculpe, um minuto. Eu queria que o candidato Edivaldo Holanda me discorresse sobre como é que ele analisa esse problema da organização do setor de saneamento básico aqui na cidade de São Luís, sobretudo no que tange a questão do marco regulatório do saneamento. Marco, esse é um problema que aflige a cidade de São Luís há algum tempo. Nós sabemos que, pela ausência do poder público, São Luís hoje sofre. As praias poluídas. Pela primeira vez nós tivemos, infelizmente, São Luís foi notícia negativa em todo o Brasil. Lembro que no mês de julho, um determinado jornal de São Luís estampou: férias em praias, poluição nas praias. Nós sabemos que São Luís, os rios de São Luís correm por dentro dos bairros. Nós não temos esgotamento sanitário. E os rios são poluídos. E esses rios, infelizmente poluídos, deságua no mar, o que causa também a poluição. E o que acontece? A prefeitura, ao longo de todos esses anos, foi omissa. Eu sempre digo, os problemas da cidade são problemas do prefeito. Nós iremos enfrentar isso a partir do ano que vem, fazendo a revisão do contrato com a CAEMA. Como o próprio candidato Haroldo Saboia colocou no início, ninguém vai ser irresponsável para dizer aqui que nós irá romper o contrato com a CAEMA. Mas nós iremos fazer a revisão contratual com a CAEMA, estabelecendo metas de qualidade, para que a CAEMA venha aumentar o número de casas com abastecimento de água, e venha aumentar o número de casas com coleta de esgoto, e venha aumentar a quantidade de metros cúbicos de esgoto tratado. E, claro, fazendo parceria com o governo federal, com o Pacto Saneamento. Quero lembrar novamente da nossa influência e do nosso trâmite hoje em nível federal, como membro do Conselho Político da presidenta Dilma. Nós iremos utilizar essa porta que hoje é aberta para trazer recursos para São Luís. Obrigado, candidato. Um minuto.
Na verdade, do ponto de vista do saneamento, a pergunta o deputado não conseguiu responder, porque eu queria que ele explicasse exatamente o problema do marco regulatório, que é a Lei 11.445/2007, que é uma lei que é um cavalo de Troia, porque, na verdade, abre espaço para a privatização do serviço de saneamento e mais ainda, a própria parceira dele, que ele fala tanto aí, a Dilma, a madrinha dele, ela está oferecendo como solução para o saneamento no Brasil todo uma tal de parceria público-privada, que é exatamente chamar a iniciativa privada para transformar o serviço de saneamento básico, que é um serviço social, em mercadoria. Portanto, esse é um debate que os movimentos sociais precisam fazer, porque nós precisamos fazer com que seja universalizado o saneamento ambiental, mas fundamentalmente com o menor custo para a população, porque a população não pode estar custeando aquilo que é da coletividade. Obrigada, deputado. Nós sabemos que a CAEMA é uma empresa falida, que ao longo dos anos foi sucateada. Sucateada, perdeu também o poder de investimento. Nós sabemos que a responsabilidade da prefeitura é esse tema. Agora há pouco o candidato Haroldo Saboia falou com muita propriedade que a concessão foi dada ao governo do Estado durante 50 anos, há alguns anos atrás, na década de 90. Mas, claro, cabe ao prefeito cobrar da CAEMA, cabe ao prefeito exercer o espírito de liderança, cobrar do Estado e fazer, claro, a revisão contratual com a CAEMA para estabelecer essas metas de qualidade. E assim nós faremos a partir do ano que vem. Obrigado. E nós vamos então chamar aqui agora o candidato Haroldo Saboia para perguntar para ele mesmo, não, senão é muito tempo. Para o candidato Tadeu Palácio. A pergunta que eu faria é a questão da saúde pública e da defesa do SUS em nosso país. A saúde está sendo privatizada. O hospital do IPE, o hospital do servidor, o hospital Carlos Macedo foi privatizado pela administração da Rosana Sarney. As UPAs estão privatizadas. E, por fim, até mesmo o Hospital Dutra, por iniciativa da presidente Dilma Rousseff, no dia 20 de setembro do ano passado, vai fazer um ano amanhã, foi aprovado pelo Congresso Nacional a Empresa Brasileira de Serviço Hospitalar, EMERS. Essa empresa, elas prevêem a privatização dos hospitais universitários. E o deputado Edivaldo Holanda não votou contra. Ele acabou sendo conestando com a privatização do Hospital Dutra, que vai ter graves consequências para a população de São Luís. Pergunta que eu faço ao Tadeu: como defender a saúde pública, recurso público para a saúde pública? Haroldo, esse é um assunto que eu me sinto muito à vontade. Enquanto prefeito de São Luís, nós nos dedicamos muito para oferecer serviços de qualidade no que diz respeito ao atendimento nos hospitais da nossa cidade. A população, de modo geral, o que ela quer é eficiência do serviço. Para ela não interessa quem está gerindo, quem está conduzindo o processo de atendimento à necessidade de saúde das pessoas. Nós, em nenhum momento, privatizamos nenhuma entidade de saúde da nossa cidade. Foi na nossa época que nós construímos, por exemplo, o Hospital da Mulher, para atender uma demanda de uma população majoritária em nossa cidade, o Centro de Atenção do Idoso, a reforma do Socorrão 1, 2 e 3, a reforma do Hospital Infantil, a reforma das unidades de terapia intensiva do Socorrão 1 e 2, que eram, em termos de equipamento, os melhores hospitais que se tinha na nossa cidade. Ampliamos naquela época a central de marcação de consulta. Para o novo governo, nós vamos tentar fazer a marcação de consulta via internet ou via telefone. Vamos ampliar, como nós fizemos na primeira gestão, o SAMU, que tem hoje
uma quantidade de ambulâncias localizadas na área do Itaquibacanga, que não atendem mais com a presteza que faziam quando eu era prefeito, que era exatamente o atendimento de até 10, 12 minutos, ter o atendimento em sua casa. Nós vamos descentralizar o SAMU, vamos garantir que sejam localizados em pontos estratégicos essas ambulâncias e tenham como suporte de atendimento para maior eficácia um helicóptero ambulância, aonde terá a descentralização do SAMU, nós teremos um heliponto para fazer o atendimento, para atender a necessidade de urgência que não pode ser atendida hoje e em decorrência do trânsito da nossa cidade que tem complicado muito. Dessa maneira, eu acho que a saúde da população precisa ser vista com carinho para que a gente possa garantir um atendimento mais eficiente para as pessoas que necessitam do serviço do município. Obrigada, Renato. Eu discordo inteiramente do Tadeu Palácio quando ele diz que para a população não faz diferença se o serviço é público ou privado. Faz sim. Sabe quanto aparelho de hemodiálise existe no Socorrão? Um. No Socorrão, 2. E sabe quanto existe aparelho de hemodiálise existe no Cinetron, uma clínica privada do Natalino Salgado, lá na Coama, no IPAS? 120 aparelhos de hemodiálise que são pagos com dinheiro público, com dinheiro do SUS. Faz diferença sim. Faz diferença que quando as UPAs privatizadas pelo senhor Ricardo Murat, elas fechavam as portas para as ambulâncias do SAMU. E foi preciso chegar à campanha eleitoral e nós denunciarmos isso, porque o prefeito nunca entrou na justiça contra o senhor Ricardo Murat, para que um juiz federal entrasse como a liminar, e hoje o senhor Ricardo Murat está sendo obrigado a receber os doentes da UPA, porque a UPA é feita com dinheiro do povo, dinheiro federal que construía as UPAs como construiu o SAMU. Defesa do dinheiro público para a saúde pública. Luiz Haroldo, no momento eu defendi a privatização do serviço público. O que eu falei aqui e volto a falar é que o que interessa para o gestor público é que tenha a eficiência, o serviço a ser prestado pela população. Para o cidadão que está precisando de um atendimento, para ele não interessa quem faz o serviço. Ele quer que o serviço seja feito de forma eficiente e de forma gratuita. Em nenhum momento eu defendi privatização. Eu acho que o momento em que você coloca os equipamentos nas unidades de saúde do município, não interessa por quê, e que eles estejam funcionando de forma gratuita e eficiente, o serviço está sendo bem prestado. O que eu falei foi exatamente isso. Obrigado, candidato. E para a gente finalizar então esse bloco, nós vamos chamar aqui o candidato Edivaldo Holanda, que é o único que ainda não fez a pergunta livre, que vai fazer, obviamente, para quem ainda não respondeu, é o candidato Haroldo Saboia. Por favor, um minuto. Candidato Haroldo, o que fazer para tirar a educação de São Luís da triste situação que a administração atual deixou? Eu acho que o deputado Edivaldo Holanda devia responder essa pergunta. Porque ele participou até outro dia, até ontem, da administração do João Castelo. Foi ele que defendeu e que pediu nós para o João Castelo. E não a eu. Eu acho que a pergunta responderei, porque direi o seguinte, que na minha administração, a partir de 1º de janeiro, não permitirei que aconteça o que aconteceu esse ano, quando o senhor João Castelo, irresponsavelmente, criminosamente, deixou milhares de crianças sem escola. A rede municipal de São Luís sem escola. A pretexto de fazer uma reforma em dezembro e janeiro, ele marcou a volta às aulas para o dia 15 de fevereiro. Chegou 15 de fevereiro e nada. Depois remarcou para 15 de março e nada. 15 de abril e nada. Escolas, muitas escolas ficaram até julho sem aula. E as crianças que os pais trabalham ficaram expostos a quê? Crianças de 10, 11, 12, 13 anos, com o pai e a mãe trabalhando, sem ter um parente para tomar de conta, essas crianças ficaram expostas à marginalidade e à droga. Essa situação nós temos que acabar. O que o senhor Castelo fez é um crime. É um crime que nós temos que levar às barras dos tribunais e também no dia 7 de setembro nas urnas. E mais, eu me pergunto, 7 de outubro, e eu me pergunto, e o que foi feito com o dinheiro da merenda escolar?
6 meses de merenda escolar, que o dinheiro vem quando vai o relatório de quantas crianças foram matriculadas. As crianças foram matriculadas, mas não tiveram aula. E o dinheiro tomou Doril, sumiu da campanha do Castelo, sumiu para as contratações de última hora, que não tem concurso público, e nós estamos vendo aí, sendo nomeados pela janela, apadrinhados do senhor Ricardo Murat para as UPAs e apadrinhados dos Pereirinha, dos Chaguinha, das Cardeninhas, dos Castelinhos, Dizer que, infelizmente, São Luís viveu, principalmente este ano, um grande drama na educação pública. Nós não temos uma educação pública de qualidade. Houve uma greve de mais de 70 dias por parte do Sindicato dos Professores, e isso aconteceu porque a atual administração não dialogou com o Sindicato dos Professores. Uma outra palavra, gestão. A própria administração deixou para reformar todas as unidades de ensino apenas no último ano, ou seja, no último ano da administração. Quer dizer que no nosso governo nós iremos trabalhar desde o primeiro dia de mandato. Pensamos na construção de forma, claro, gradual da escola em tempo integral em São Luís. Um modelo que deu certo no passado, a própria presidenta Dilma volta a trazer esse modelo através do programa Mais Educação. Pensamos também na construção de 20 creches em tempo integral, fazendo com que as mães possam ter um local para deixar os seus filhos. Pensamos na construção também de novas unidades para acabar com os anexos que hoje existem, que infelizmente as crianças e nem os professores têm condições de ensinar e nem de estudar. E claro, na valorização do profissional de educação. Obrigado, candidato. E aí então a gente passa para a sua réplica, né? Um minuto. É essa situação. Não adianta promessas, não adianta nós exigirmos ação. A questão é política. Eu temia até que no início da questão, o candidato Edvaldo Holanda deixou transparecer que foi por falta de diálogo e, em última instância, por causa da greve dos professores. Não vamos responsabilizar os movimentos sociais. A questão é política, a questão é da decisão, a questão da seriedade, que está faltando seriedade, e, sobretudo, da política. Porque o que nós vemos é esse casa não casa, casa descasa dos políticos de nossa terra. Uma eleição, o político está de um lado, do outro lado está do outro lado, e no fim se entendem todos quanto o povo da nossa terra, quanto o povo de nossa cidade. Isso é que não pode acontecer. Então, muito obrigada aos candidatos, né? E nós vamos ter ainda as considerações a serem feitas por cada candidato. E antes delas, nós queríamos agradecer de público, né, o Programa de Assessoria Jurídica Universitária Popular, PAJUP, que é da UNDP, que faz aqui gentilmente a transmissão desse debate, né, que dá oportunidade de outras pessoas que não puderam estar aqui presentes, de acessarem e de acompanharem o que está acontecendo no plenário. E aí a gente, para concluir os trabalhos da noite, nós vamos fazer as considerações, cada candidato. Gente, vamos lá para fazer as considerações, mas nós gostaríamos de que nas considerações os candidatos e a candidata levassem, né, observassem coisas que são importantes para nós, movimentos. Nós gostaríamos que cada candidato e a candidata se colocassem quais são os compromissos que vão assumir frente a todas as questões que os movimentos trouxeram aqui, né, e particularmente quais são as metas que estão estabelecendo para os primeiros 90 dias de trabalho. Então, para começar, né, nós vamos aqui chamar o candidato Haroldo Saboia. 2 minutos, candidato. Esse é um momento grave de nossa história. Iniciei a minha primeira intervenção relembrando
célebre página da nossa história, a explosão popular de setembro de 79, quando estudamos nas ruas, enfrentaram a polícia de João Castelo para conquistar um direito que já estava previsto em lei e lhes era negado pela ditadura militar. Hoje, nós estamos aqui face a um momento importante, um momento em que os movimentos sociais se articulam para ouvir os candidatos a prefeito que disputam a nossa eleição, candidatos que disputam em condições desiguais. Basta chegar, passear nas ruas de São Luís para ver que 2 ou 3 candidatos têm bandeiraços de centenas e centenas de pessoas humilhadas num trabalho degradante, sol a sol, carregando uma bandeira de um candidato que não sabe nem o nome. Trabalho degradante. Disputa desigual, que nós vemos centenas e centenas de carros pagos com dinheiro de sei lá de quem e sei lá como, atordoando e poluindo sonoramente a nossa cidade. Campanha desigual, em que o tempo de televisão é de 1 minuto, 30 e poucos segundos para Marcos Silva, para Rosa Saboia, e de 10, 15 minutos para aqueles que não vêm ao debate, como o Austin Oliveira, carregado na Dilma. 4, 5 minutos para o conselheiro, o membro do conselho político da presidente Edivaldo Holanda, que só é membro desse conselho porque o conselho é formado pelos representantes dos partidos, e o partido dele só tem um deputado, que é ele. Então o conselheiro tem que ser ele. Ele não foi eleito por ninguém para ser representante do conselho da Dilma. E faz uma catolice danada com esse conselho, que só reuniu com ele. Então, as considerações finais é o seguinte, para finalizar, eu quero clamar aos homens livres de São Luís para libertar a Ilha Livre do Maranhão. E nós vamos passar então as mulheres as considerações do candidato Marcos Silva. Inicialmente eu queria dizer que aqui não está uma disputa entre pessoas, é uma disputa entre projetos políticos. Eu sou de um partido que acredita que essa ordem societária existente tem que ser modificada, porque ela faz com que o trabalho seja alienado, trabalho coletivo, social e apropriação individual, privada. Isso faz com que a cada dia menos pessoas fiquem mais ricas e mais pessoas muito mais pobres. Eu sou de um partido que desde 94, da sua fundação, persegue a luta para que os trabalhadores tenham poder. E nós estamos disputando a Prefeitura de São Luís para isso, para fazer com que os trabalhadores possam, a partir de 1º de janeiro, ter realmente uma referência na gestão, que instale as conferências, a participação popular, verdadeiramente, não de forma falsa. O Haroldo bem disse aqui uma coisa interessante, que em cada eleição os políticos mudam, estão um do outro. Aqui mesmo está o Edivaldo Holanda, que hoje é contra o Castelo, mas ele foi um dos que votou como vereador no salário de R$25 mil que o prefeito recebe hoje. E que foi eleito deputado, inclusive, com a composição com o Castelo. Até o meu amigo Haroldo, que é de esquerda, em 2008 estava com Tadeu e Clodomiro. Mas parece que já fez autocrítica. Se não fez, eu vou cobrar. Então, nesse aspecto, companheiros, não quero aqui pedir voto. Não quero pedir voto. Porque nós lutamos pela consciência social da classe. Mas assumir o compromisso que a luta do PSTU não é para que o poder seja do PSTU ou partilhado entre partidos, mas que seja o poder para a classe trabalhadora. Muito obrigado, candidato. E nós vamos então, né? Terceiro candidato, o candidato Edivaldo Holanda Júnior. Só para agradecer e parabenizar o debate promovido.
das organizações sociais, parabenizar a cada um de vocês por estarem aqui, por terem organizado este debate que proporcionou aqui a vinda 5 candidatos a prefeito para discutir e para falar das suas propostas para a nossa cidade. Dizer que São Luís é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, mas que, infelizmente, é governada como se fosse há alguns anos atrás. Nós precisamos modernizar a máquina pública. Nós precisamos fazer com que essa prefeitura seja sinônimo de eficiência e sinônimo de transparência. Precisamos fazer da prefeitura sinônimo de combate à corrupção. Precisamos fazer com que a prefeitura dialogue com os movimentos sociais, a partir do ano que vem, dialogue com os movimentos sociais, dialogue com os sindicatos, dialogue com as universidades buscando as grandes ideias, para trabalhar juntos e fazer um grande governo. Fazer um governo pensando naqueles que mais precisam. E fazer um governo voltado para aqueles que mais precisam é investir mais e melhor no cidadão, é investir mais e melhor na saúde, é investir mais e melhor na educação. O sistema de saúde que nós temos hoje, infelizmente, destroçado. São Luís, nós temos os piores índices quando nós comparamos com outras capitais. Morte materna, óbito fetal, pré-natal feito de forma insuficiente. A educação pública de São Luís, infelizmente, não é de qualidade. Queremos dar, a partir do ano que vem, para as crianças de São Luís, uma educação pública de qualidade. Fazer um grande governo, um governo moderno e um governo que dialoga com a sociedade. É assim que nós iremos encarar a prefeitura com muita responsabilidade e exercendo o nosso espírito de liderança. Fui vereador por 2 mandatos, sou deputado federal e especial de São Luís e sei como resolver os problemas da cidade a partir do ano que vem. E para continuar as considerações, o candidato Tadeu Palácio. 2 minutos, candidato. Muito bem. Mais uma vez, parabenizar as entidades que organizaram esse debate. E dizer que eu concordo com o que foi falado aqui, que essa disputa não é uma disputa entre pessoas. A cidade não pode se deixar influenciar por jogo partidário, ou como se essa disputa fosse uma disputa entre times de futebol. O que nós vamos fazer na realidade é buscar um futuro melhor para a nossa cidade e para as pessoas nos próximos 4 anos. Se nós formos só nos basear pelos planos e projetos expostos, como eu disse no começo, pelos candidatos a prefeito de São Luís, qualquer candidato eleito estaria excelentemente bem colocado pelas palavras faladas em todos os programas e todos os documentos expostos para a população. Mas nós temos que fazer uma reflexão e colocar de forma peremptória em nossa cabeça que o assunto a ser votado no dia 7 de outubro, agora, as eleições municipais vão decidir, como eu disse ainda há pouco, o nosso futuro. Cabe verificar a capacidade administrativa, vale verificar a história de cada um de nós, ver a experiência de cada um de nós, para que nós não erremos, nos erramos na última eleição. A decisão vai ser de cada um, mas o apogeu, o vibrar da campanha eleitoral, com bandeiraço ou sem bandeiraço, podem, então, enganar as pessoas e tomarmos uma decisão errada. Eu quero pedir a Deus e à população que reflita na sua escolha para que, de forma não empolgada, mas de forma séria e bem julgada, possa escolher um homem ou uma mulher que tenha capacidade de dirigir essa cidade. Sou um homem preparado, maduro, experiente, já fui prefeito dessa cidade, dei a minha parcela de contribuição como homem público, como vereador 3 vezes nessa cidade, 2 vezes prefeito de São Luís, e me encontro preparado para dirigir a cidade nos próximos 4 anos e dar a ela o rumo que a cidade quer. Muito obrigada, candidato. E aí, para a gente concluir, né, as considerações dos candidatos, a gente chama a candidata Elisiane Gama. Gente, boa tarde, quase noite a todos vocês. Eu quero finalizar as minhas palavras reafirmando o meu compromisso com 3 princípios fundamentais que eu acho que são a essência para uma boa gestão: a transparência pública, a viabilidade e a participação popular.
coisa que todos vocês, que são membros da sociedade civil organizada, farão junto comigo como prefeita de São Luís. Eu quero fazer um governo democrático, um governo participativo. Quero dizer a vocês, gente, que eu faço parte de uma geração que acredita numa nova política na história desse país. Eu tenho 35 anos de idade. Fui eleita deputada estadual a primeira vez com 29 anos de idade. Eu não tenho família rica, com muito orgulho digo isso. Não tenho padrinho político, com muito orgulho também digo isso. Eu tenho a minha própria história, eu tenho a minha própria identidade que eu construí, forjada na luta, no suor, no enfrentamento, inclusive em relação a gênero, porque nós mulheres somos excluídas, somos colocadas à parte, inclusive nos debates e nos discursos que são postos, inclusive vimos agora há pouco aqui nesta mesa. Quero dizer a vocês, pedir a vocês, acima de tudo, a confiança na mudança de verdade que essa cidade precisa. É inaceitável a gente ver a cada dia índices gritantes que têm alastrado e assolado a nossa sociedade. Falta de acessibilidade, falta de atenção à pessoa idosa, falta de prioridade às nossas crianças que são violentadas, são prostituídas e são submetidas ao consumo de drogas de uma forma diária na cidade de São Luís. Eu falo de todos esses problemas porque eu sei perfeitamente o que é isso, sei perfeitamente o que é saúde pública, o que é transporte pública e educação pública, porque eu estudei escola pública durante toda a minha vida, desde o ensino fundamental até a universidade. Que Deus abençoe a todos vocês e quero pedir o apoio e o voto para fazer a mudança de verdade de São Luís. Obrigada. Muito obrigada. Eu gostaria de chamar a atenção, eu queria um minuto da atenção de vocês, porque nós queríamos, primeiro, agradecer a gentileza e o compromisso demonstrado pelos candidatos que aqui estiveram presentes. E nós queríamos dizer que essa é uma primeira experiência organizada por essas entidades, movimentos, que pensam uma outra maneira de organizar a cidade, de construir nosso futuro. E nós queríamos dizer que nós então vamos avaliar esse momento vivido por nós, vamos aprimorar, e esse é o que constitui a primeira experiência nesse processo eleitoral. Então, isso significa que nós vamos dar continuidade a esse tipo de trabalho e nós queríamos a atenção de todos os candidatos. Na avaliação, isso tudo vai ser considerado. Tá? Obrigada pela lembrança. E aí nós queríamos chamar a atenção dos candidatos e da candidata para um aviso que nós vamos dar. As eleições estão aí, vão acontecer, nós vamos ter um candidato eleito ou uma candidata eleita, e nós queríamos deixar vocês avisados que as organizações estão atentas, estão mobilizadas e que vão exigir o cumprimento das promessas estabelecidas nas campanhas. O que nós queremos dizer com isso, para terminar o nosso trabalho de hoje, é que nós iremos às ruas. Muito obrigada, boa noite, e nós vamos agradecer. Muito obrigada a participação de todos.